Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACBIG CDL Cast, o nosso café com personalidades. Neste mês das mulheres, nós estamos recebendo elas, empresárias, empreendedoras de Biguaçu e região, que vêm contar as suas histórias para inspirarem e acolherem muitas mulheres. Hoje, o nosso café é super especial. Nós estamos aqui com ela, que tem um dever bem significativo para nós mulheres, que nós escolhemos ser mãe, e ela trabalha naquele momento em que a gente precisa de muito acolhimento, de muito amor, de muita atenção. E ela faz isso com especialidade. É no momento da amamentação. A gente está recebendo ela aqui, que é enfermeira, especialista em consultoria de amamentação. Seja muito bem-vinda, Camila Pereira. Obrigada. Primeiro quero agradecer pelo convite da CBIG, da Juliana, da Cíntia também, de estar aqui participando do podcast. E eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou a Camila Pereira, sou enfermeira, especialista em amamentação e trabalho com consultoria de amamentação. Eu trabalho na região de Biguaçu e na Grande Florianópolis. Aqui na região, então, eu faço consultas presenciais e também faço atendimento online quando em outra cidade, né, que não fica na região da Grande Florianópolis. Camila, a gente conversou um pouquinho dos bastidores aqui, né? E esse é o momento que nós mulheres, quando a gente escolhe ser mãe, eu digo que é o momento mais desafiador. Porque durante a gestação a gente tem várias pessoas que dão várias dicas e falam várias coisas, mas eu tive 2 filhos e é totalmente diferente, um totalmente diferente do outro. Sim. Como é que é isso na prática, no dia a dia? O que tu fala isso para as pessoas? Como agirem, né? Tipo, economiza no palpite, como é que é? Então, a amamentação, ela é única para cada mulher. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, nunca se compararem a outras mulheres, inclusive a própria mãe, porque ela teve uma realidade, estava num período da vida dela, e no caso, a paciente, a filha agora, né, a pessoa que eu estou atendendo, ela tem uma outra realidade, está no momento de vida dela. Então, cada mulher tem a sua vivência, constrói dia após dia a sua amamentação com seu filho e com sua rede de apoio também, né? O parceiro é muito importante estar junto. Então, é parceiro, é parceria mesmo, tem que estar ali junto. A mãe também é muito importante. Então, são duas pessoas muito importantes para quem está amamentando, que é o parceiro, né? O companheiro e a mãe. São 2 figuras bem importantes para quem está amamentando, dar esse suporte, esse apoio total. É verdade. Camila, hoje tu és a enfermeira especialista em consultoria de amamentação. Mas em que momento brilhou os seus olhos para essa área? Porque, assim, é uma área que não são muitas pessoas que trabalham nessa área especificamente, né? Eu vejo que hoje são 2 áreas que vêm crescendo e eu acho isso fantástico, porque há 21 anos atrás e há 9 anos atrás não tinha muito isso. Começou a crescer agora, que é a doula e a especialista em amamentação. E eu digo para quem engravida hoje, eu digo assim, cara, guarda dinheiro e tenha isso. Porque é 2 coisas que vai fazer o diferencial no teu parto e no teu pós-parto. Porque não é fácil. É verdade. É assim, uma coisa que eu escuto muito das minhas pacientes é isso. Eu me preparei bastante para o parto, mas não pensava na amamentação e a amamentação agora está dando um drible. Então, isso é muito comum, assim, de ouvir nas consultas, a dificuldade da amamentação. E eu sempre, assim, no Instagram, né, então eu busco trabalhar bastante essa parte de chamar, né, ali na gestação, no início do pós-parto, para a gente já trabalhar a amamentação. Então, pode trabalhar a amamentação tanto na gestação ainda para conhecer realmente a parte teórica, né, de aprender realmente sobre a amamentação, porque para tudo a gente precisa ter conhecimento para praticar. Com certeza. E também no início, ali nos primeiros 7, 15 dias, também é muito importante esse apoio. 15.
da consultora, da consultoria em amamentação, justamente por isso que são 15 dias difíceis, É né? verdade. Cada um vai viver a sua história, mas são 10 dias de adaptação. São 15 dias ali de muita adaptação, de mudanças, enfim, que esse apoio na amamentação faz total diferença para o processo dar continuidade, né? De forma boa para a mãe e boa para o bebê, que a amamentação é isso, tem que estar, os dois têm que estarem bem, felizes, satisfeitos, né? Ter prazer ali no momento da amamentação, que a amamentação, além do alimento, mas é também aconchego, é amor, é carinho, é troca, é se Nossa, é conhecer. total. Total. Eu digo que não existe. Eu digo que homem nunca vai saber o que é isso. É uma Sim. conexão. Nossa, eu digo que foi a melhor coisa da minha vida foi ter amamentado. Eu amamentei os Sim. dois, graças a Deus eu consegui. Mas realmente não é fácil. É difícil. E assim, até porque a gente tem muito aquela coisa, né, Camila? Sei lá, eu, por exemplo, quando tive meu primeiro filho, tinha 24 anos. É, quando tive ele, que ele veio pro meu colo e ele tava quietinho, ele não chorou. Aí eu perguntei pra enfermeira, ele não precisa mamar? Aí ela disse assim, se ele não tiver com fome, não, mãe, tem que esperar. "Ah, então tá bom, mas olha só, porque a gente tá tão habituado àquela coisa Sim. de novela, que antigamente era muito forte isso, de a criança mal nascer e colocar no peito da mãe, né? Aí então, aquela coisa, eu fiquei assim. E uma coisa que eu no começo me assustei, eu tiro por mim, né? Porque nas primeiras mamadas não vem o leite mesmo. O leite ele vai acabar descendo mesmo Sim. lá depois do segundo, terceiro dia, e é bem normal isso. E a gente se cobra muito. Às vezes, de repente, isso pode acontecer daquele bloqueio. Ai, não vou conseguir amamentar. E quanto mais nervoso a gente fica, Sim. pior é, né? Com certeza. A saúde emocional na amamentação, ela faz total diferença. Então, assim, o leite materno, ele, né, nos primeiros dias a gente tem o colostro, que se fala tanto do colostro, né, tão importante. Só que o leite, ele começa a descer de forma gradativa. Uhum, Então, realmente, os primeiros 5 dias, né, geralmente, uhum, colostro, né, em situações especiais a gente tem, né, leva um pouquinho mais de tempo para descer o leite, uhum. mas de uma forma geral, 5 dias ali é o colostro, depois começa ali a descida do leite, né? A partir do quinto, sétimo dia. E é gradativo, porque assim, o estômagozinho do bebê é pequenininho. Então a gente no começo tem o colostro, que produz em pouca quantidade, justamente porque o bebê é pequenininho, precisa de pouca quantidade. E a amamentação é em livre demanda. Então, o bebê está com fome, ele pede para mamar e a gente dá para mamar, né? Então, hoje não tem mais esses horários fixos de mamada, é livre demanda. E conforme o bebê vai crescendo, ele vai mamando mais, o estômagozinho vai aumentando e ele vai precisando de mais leite. Então, essa descida, essa produção que vai aumentando é gradativamente mesmo, né? E, e esses primeiros 15 dias são, primeiros 15, 20 dias, dependendo também de cada situação, ele é muito importante para o estabelecimento da amamentação. Porque é nesse período que acontece a pojadura, que é a descida ali, começa a aumentar a produção de leite, né? E quando a gente tem algum problema ali acontecendo nesse período e não tem estímulo na mama, né? Começa a ficar mais difícil a amamentação. Porque no primeiro momento, a amamentação acontece por ação hormonal, que o leite vai descendo naturalmente. Só que depois, ali do período que desce o leite, que é a pojadura, a gente precisa o quê? De estímulo. E quando por N situações pode ter problema nesse estímulo, que é o bebê mamando, né? A gente pode ter sim uma dificuldade na amamentação por um período maior. E Eu vou te dizer assim, ó, Camila, eu não sei se como é que funciona assim. Vou te fazer pergunta, eu vou falar dos tá. meus exemplos, que eu tive dois, Hum, e eu senti muita diferença de um pro outro. Por exemplo, o meu mais velho, ele foi de parto normal, e eu senti sim, ele muito leite. Mas a pega dele também era diferente. sim, Do meu mais novo, eu tive parto cesáreo por conta de complicação de pressão alta, aquela coisa toda. Já foi uma frustração para mim porque eu queria parto normal. sim, E aí acabei tendo que fazer a cesárea. Mas aí tá tudo bem, foi feita a cesárea. Só que eu senti que ele demorou um pouco mais, só que ele também, a pega dele era diferente. O sim. meu filho, ele só pegava na ponta do bico, ele não pegava a mama toda.
E até mamadeira, isso interfere? Sim, até voltando ao assunto anterior, que tinha fugiu ali a, o que eu ia falar, é que assim, a saúde emocional também interfere bastante. Então, por exemplo, se é uma mulher que não está com um parceiro ali do lado, né? Tem uma mãe, a sogra, enfim, que não está apoiando a própria equipe de saúde, né? Se não está ali apoiando 100%, infelizmente hoje a gente, como eu falei, né? Que o colostro ele é produzido em pouca quantidade, justamente porque o bebê ele precisa de pouca quantidade de leite pelo Uhum. tamanho do estômago. Então é normal a gente ter pouco colostro, a mulher ter pouco colostro. Só que hoje isso é como se fosse, isso na maternidade é visto como é, é, anormal, digamos assim, e já é prescrito fórmula. Que a mãe não tem leite. Não, não é que ela não tem leite, é a fase que ela está, que a produção de leite é adequada para o bebê. Então, tudo isso envolvido interfere muito na saúde emocional da mãe, que Ela já sai exatamente, chateada achando que não vai ter leite para amamentar o filho dela. exatamente, e consequentemente vai mexer na parte hormonal que interfere na descida do leite. Então, assim, esses primeiros dias ele é muito delicado, né? O processo da amamentação todo ele é muito delicado, a gente Uhum. mexe, tem muita parte hormonal, então, e a saúde emocional, né? Por exemplo, o puerpério, ele não dura 40 dias. A mulher não volta a ter o corpo em 40 dias. Uhum. O corpo da mulher, ela, de forma gradativa e de mulher para mulher pode ir mudando, tá? Esse retorno do corpo, mas é de 6 meses para frente. É verdade. O puerpério emocional, ele pode durar até 4 anos, para a mulher realmente retornar, né, àquele estado antes da gestação. Com certeza. Então, são mudanças muito grandes. E a sociedade espera que a gente consiga administrar isso tudo, em 40 dias vai dar tudo certo. Não É é assim, a verdade. gente precisa de muito apoio, né? É. Em relação ali à pega, então é isso, né? A amamentação, para não ter dor, né? Que eu também falo bastante sobre isso, assim. Amamentar não tem que ter dor. Se tem dor, tem algo de errado, tem uma causa. Quando a gente tem uma dor nas costas, por exemplo, a gente sabe que tem que procurar uma ajuda, né? Tem que ir no médico para resolver aquela dor. E na amamentação tem que ser assim também. Só que ainda a gente tem um tabu, que a amamentação tem que doer, que vai formar ali vai calejar o mamilo e que é essa dor que vai fazer amamentar. Só que não, né? E daí tu falou da pega. Então, se tem uma pega errada, que pega só no mamilo, por exemplo, no caso do teu segundo filho, além de o bebê não conseguir fazer a sucção adequada, né, mamar para ficar satisfeito, pegando só a região do bico, né, só do mamilo, ele não vai ficar satisfeito, vai causar fissura, vai causar dor, que está forçando muito aquela região. Uhum. Então, realmente, a pega adequada, que eu chego e avalio e tudo, ela tem que acontecer onde? Na região da areola, que é mais alta, a boquinha bem aberta, né? Aí tem que avaliar também como que acontece essa sucção do bebê, como é que tá essa linguinha, como é que tá o posicionamento da mãe do bebê, porque muitas vezes a mãe fica tão preocupada, tão nervosa e tensa mesmo, né, com tudo que está acontecendo, todas as mudanças, enfim, é tanta preocupação, que ela vai para frente. Na verdade, ela tem que levar o bebê até ela, ao encontro dela, para que a posição fique adequada, para que os dois se encontrem, se encaixem, né? Tem que ficar Tem confortável, né? que ficar confortável. Ela e o bebê tem que estar de forma. Ela tem que estar bem confortável quando sentada para amamentar, e o bebê também tem que estar junto dela, organizado no colo, para poder a pega acontecer. Uhum. São vários detalhezinhos, né, Camila, que faz total diferença. No meu segundo aconteceu isso, mas assim, embora ele conseguiu mamar, só que eu sempre tinha aquela coisa que parecia que com o primeiro, parecia que com a pega diferente tinha muito mais leite, produzia mais Sim. leite. E o segundo, a impressão que eu tinha é que, ai meu Deus, eu acho que não vai sustentar ele, porque não tem tanto leite assim, não tirava, sabe? Mas mamou até 1 ano e 2 meses. Sim. E assim, e pegando o gancho assim da tua história, é, cada mulher tem a sua história. Então eu gosto muito de frisar isso assim. E tu viveu duas histórias diferentes, Totalmente. né? Então uma história de amamentação com o primeiro filho, então uma história de gestação, uma história de parto, uma história de amamentação com o primeiro filho. Uma segunda história
né? Segunda gestação, segundo parto, segunda amamentação com o segundo filho. Então, são histórias, a mesma mulher Com em histórias momentos diferentes da Uhum. vida, né? Aí filhos diferentes e histórias diferentes. E também ali nessa tua fala tem dois mitos bem importantes, que é a questão, a mama não precisa estar jorrando leite para pensando que aquela mama cheia de leite vai estar é importante para que o bebê fique satisfeito, porque na verdade a grande produção de leite ela acontece quando tem estímulo. Uhum. Então, é como tu mesmo falou. Se a tua produção de leite, se ele estava ganhando peso, se ele estava crescendo, se desenvolvendo, a tua produção de leite estava boa. Uhum. Por quê? Porque a produção de leite, né, ela tem que acontecer quando o bebê mama. Se a gente tiver uma produção de leite de forma ininterrupta, vai acumular leite na mama, vai engurgitar esse leite, vai empedrar, né, esse leite na E mama, dói. dói, machuca, Hum. pode dar uma mastite, que é aquela inflamação na mama, e Uhum. outras complicações também. Então, a produção de leite, ela sempre acontece em maior quantidade quando o bebê está estimulando, quando o bebê está mamando. No intervalo acontece uma produção, mas tem uma diminuição desses hormônios, justamente para não produzir em grande quantidade e não dar essas complicações. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos perguntar, vamos ver se é mito ou se é verdade isso. O tipo de parto influencia? Porque no parto normal eu senti essa naturalidade. E no parto de cesárea eu senti que demorou um pouco mais. Parece que até o corpo entender que tu teve um parto e ele liberar o leite. Isso mesmo. Isso eu senti, essa Sim. diferença. Aí, claro, por eu já ter tido um, de repente eu esperava essa mesma situação. E assim, bem importante as mamães aí ficarem atentas, né, Camila? E não, eu em alguns momentos imaginei que, vou ter que dar fórmula para ele, porque não tá me sustentando, não tá sustentando. Não, mas tá, então, se ele tá ganhando peso e tá crescendo, tá tudo bem, é isso? A gente é sempre assim, então acompanha como que o bebê está se desenvolvendo. Então a gente vê o peso, a gente vê a quantidade de fraldas de xixi, a quantidade de fraldas, né, de cocô, a cor do xixi, a cor do cocô, né? Então isso tudo é muito importante na avaliação de um modo geral do bebê, não a produção de leite, ela é importante, mas ela acontece no momento que ele está mamando. E depois a gente vai olhar essa produção de leite. O bebê está ganhando peso, Uhum. né? O bebê está fazendo xixi, está fazendo cocô, está se desenvolvendo, então tá tudo certo. Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu achava legal? Eu olhava, quando vazava assim um leite embalado, eu disse, então tem bastante leite, porque se ele tá tomando coisa da cabeça da gente, né? Mas diga assim, é porque muita gente se cobra. Eu digo Sim, que nós, mães, quando a gente tá amamentando, por ser todo aquele processo dos primeiros 15 dias, como a gente fala ali, por ser mais difícil, tu tá conhecendo o bebê também, é tudo novo, né, sim, Camila? Aí, às vezes, a gente não tem, tipo, a rede de apoio, embora meu esposo foi sensacional, apoiou muito, assim, sim. mas, às vezes, a gente tem, a gente mesmo se cobra muito, né? Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Será que é isso mesmo? Sim. É difícil, né? E também essa questão da mama, né? Da produção de leite, tem muito a ver também com a mama, também a produção de leite é hormônio, é o bebê Uhum, estimulando. Então, de uma gestação para outra, de uma amamentação para outra, muda, uhum. né? Sobre os partos, né? Os tipos de partos e a amamentação. Então, no parto vaginal, o que que acontece? Os hormônios vão mudando, né? A quantidade, os níveis ali dentro do sangue, e o corpo vai entendendo que o bebê está na hora de nascer e vai mudando esse nível hormonal, e naturalmente vai mudando os hormônios ali, e, né? Teve o parto, o bebê nasceu e agora vem a amamentação. Então, naturalmente, o corpo entende essa mudança e faz com que esse leite ele desça, né? E o bebê comece a mamar. Na cesariana, o que que acontece? Quando é uma cesariana, que a mulher entrou em trabalho de parto, o corpo também entende essa mudança, né? Então, a amamentação, ela tende a acontecer logo após o nascimento normal, né? Tranquilamente. Mas quando por exemplo, uma cesariana eletiva, agendada, aí o corpo não entende. É onde demora, então,
para essa parte hormonal entender, fazer a mudança dentro do corpo e daí realmente começar a descer o leite, enfim. No meu caso eu não agendei. Eu comecei com contração e fui pra maternidade, e no caso minha pressão estava alta, daí eu tive que ir pra cesárea. Isso. Então, na verdade, realmente não demorou muito, porque eu acredito que realmente estava no prazo dele nascer já. Tipo, isso foi na quinta-feira e até segunda-feira iria ser Sim, cesárea de qualquer forma, porque ele demorou bastante, né? sim. Mas, então aconteceu o processo da dilatação, já estava tendo, sabe? A Mas contração. isso aí no teu caso também a gente tem mais um porém, o estresse, né? Porque daí Uhum. tu tava com a pressão alta, então isso gera um estresse. Com certeza, o nervoso que tu fica na hora de chegar lá, tua pressão tá alta, não vou te liberar para ir para cá, porque eu falei, eu quero Exatamente. parto normal. Tá, mas eu não vou mais te liberar para casa e eu não vou induzir o parto, o médico. Exato. Eu te sugeri que tu fosse direto para cesárea. Opa, daí tu já fica com Isso. medo, né? Meu Deus, tá acontecendo Exatamente. alguma coisa. Aí tu já leva aquele susto mesmo. Exatamente. Então, não, então, por mais que tu tivesse no prazo, tivesse ali a parte de trabalho de parto, já estava, né, ali dentro do processo, mas tu teve um estresse. Então, esse estresse também contribuiu para que ali a parte da amamentação atrasou um pouquinho, enfim, aquela descida diferente ali do teu, né, da tua experiência do primeiro filho, que foi parto vaginal, enfim. Uhum. Então, o estresse, tanto do trabalho de parto, quanto do momento do parto, né, que a gente fala, hoje, né, já está se falando ainda bem sobre a violência obstétrica, né? Então, quando acontece qualquer tipo de violência, isso interfere na amamentação. Então, mexe com o emocional, mexe com o corpo da mulher, mexe com toda a parte hormonal e realmente vai interferir Com certeza. na produção de leite no pós-parto. Então, a amamentação ela é muito delicada, né? Porque não é assim, o bebê nasce, vai ser. Porque hoje é isso, né? As pessoas, muitos falam isso. O bebê vai nascer, vai botar no peito, porque ele já sabe mamar, né? Ele já sabe ele já nasce sabendo mamar. A mãe já nasce sabendo botar o bebê no peito e ele vai mamar. Não. Então, a gente tem toda uma história para olhar, né? Como é que foi essa gestação? Como é que foi esse parto? Né? Teve alguma doença ali envolvida durante a gestação? Esse início, né, na maternidade, como é que foi? Como é que está sendo? Como é que está essa rede de apoio? Então, tudo isso interfere na amamentação. E assim, cada experiência é única, não tem como se comparar. Não tem como se comparar. É verdade. Bom, não dá pra comparar nenhuma gravidez da outra, Não. nenhum filho de outro. Eu tô falando de mim, dois totalmente diferentes. E assim, aquela coisa, porque o segundo a gente tira de letra, porque a gente já fez o primeiro. Tu até pode sentir um pouco mais à vontade, mas muda totalmente. Tipo, de uma forma, de um pro outro mudou totalmente. É claro, tem que tentar levar aquilo ali com, né, com mais naturalidade e tal, porque o parto do trocado, essas coisas. E uma coisa que me chama muita atenção também, Camila. No meu primeiro parto, por exemplo, ele nasceu, embora também ele teve um probleminha, ficou muito tempo em trabalho de parto, ele teve que eles levaram ele e tal, e veio depois pro quarto. O pequeno não, o pequeno já ficou o tempo todo em cima de mim, e ele mesmo, eu brinco que parecia aqueles cachorrinhos assim em cima da gente procurando o peito, né? Eu acho isso legal, mas eu vou te dizer que eu, como mãe, assim, eu fiquei bem apreensiva, porque primeiro que eu fiz cesárea, eu tava toda anestesiada, e o medo, sabe? Aquela tensão Sim, dele ali em cima de mim, e tu sozinha ali, e o medo de cair, sabe? sim. Então, não sei, isso também eu acho que acaba deixando as pessoas meio apreensivas. Pensa, a mãe de primeira viagem e aconteceu uma dessa. Na verdade, isso que tu teve com o teu bebê, né, o segundo, se chama hora dourada. Isso é muito importante para a amamentação, Uhum, porque a hora dourada ela é aquele momento, aquela primeira hora de vida, né, uhum, onde o bebê saiu, né, de dentro da mãe ali, e tem que ter o contato com a mãe. uhum, Porque quando o primeiro contato dele é com o mundo externo, começa já a ser avaliado e faz um monte de procedimento, ele não consegue entender o que está acontecendo e para ele é assustador, porque imagina, uhum. né, saiu do conforto que ele estava lá dentro do Sim. útero, na vida quentinha, com aquela aguinha gostosa, recebendo alimentação o tempo todo, e de repente do nada ele nem vê a mãe dele, nem conhece o cheiro e vai para avaliação. Uhum. Então essa hora dourada ela é para isso, é esse primeiro contato mãe bebê, né, que é bem importante. Às vezes a amamentação ela acontece mais lá para o final já da hora dourada. Por quê? Porque esse contato, essa posição do bebê, ela é bem natural para o bebê ficar.
né? É sempre bom ter o apoio ali, porque principalmente numa cesariana a gente fica com o braço, né, sem Com poder se medicação mover e ainda, né? tudo, né? Uhum. Então é bom ter esse apoio ali, mas esse momento da hora dourada é bem importante, porque o bebê ele reconhece a mãe primeiro pelo cheiro, né? Então ele vai sentir que é o cheiro que ele já está habituado, né? O contato pele a pele é bem importante, isso estimula a amamentação, regula, né, os sinais vitais do bebê, porque quando ele sai, né, ele tem aquele susto, opa, o que que eu tô Me fazendo tiraram da aqui? minha rolha, né? Então, quando ele tem esse contato, como ele regula todos os sinais vitais, então, que é temperatura, pressão, respiração, tudo. Então, regula tudo isso no bebê. Não, é muito gostoso, mas que dá medo, dá? Eu fiquei E com medo, é importante ter esse sabe? apoio, né? Então, o próprio parceiro tá ali do lado, Mas alguém não ajudando. pode, né? É quando a gente fica lá embaixo se recuperando, lá embaixo, sei lá, na sala lá de recuperação, que tu fica lá naquela. Tem um momento que tu fica no pós-parto, que tu fica numa sala lá, não sei como é que eles falam isso, e Uhum. depois que tu vai pro quarto, ou espera, não sei como é que é pra ir te buscar mesmo pra ir pro quarto, né? E ali eu fiquei bem tensa, depois no quarto, não, porque daí depois já tá o teu, né, Sim. tava meu esposo lá, a família e tal, daí tá tranquilo, mas Faz quanto tempo do ali, teu último filho? vai fazer 9 anos? Que o ideal também é sempre ter esse apoio na recuperação, né? Uhum. E essa primeira 1 hora é ideal, é recomendado também que o parceiro fique Fique lá, junto. no dele, ele acompanhou o parto, mas depois que ele nasceu, daí ele saiu. Mas é importante então que ele fique junto também, né? Até Aham. porque o próprio parceiro, o pai pode fazer essa hora dourada também, Ai, se que ele tiver legal. vontade. Então, esse momento, esse primeiro contato pele a pele ali, né, para que o bebê estimule a amamentação e esse contato de reconhecer o cheiro e tudo da mãe é muito importante. Ai, gente, que legal, né? Ai, meu Deus, muito legal isso. Eu acho assim que eu falo, eu sou defensora disso, Camila. De que eu sei que é difícil, às vezes né, a gente às vezes engravida, não planeja engravidar, Sim. mas se a pessoa planejar, já planeja com esses dois trabalhos. É a doula, que eu acho que a hora do parto é bem importante ter essa rede de Sim, apoio, esse apoio técnico, porque é sim, diferente do apoio do esposo, porque meu marido estava comigo também o tempo todo, mas é diferente. Né, de uma sim. pessoa técnica que vai te explicar e vai te acalmar e vai saber entender cada processo, cada passo que tá passando ali, né? E esse pós-parto também, o antes e pós da orientação da amamentação, porque eu Sim. acho que é bem importante. Se torna mais leve. Eu acho que se torna Sim. isso mais leve. A gente não se cobra tanto, não se pune tanto. E assim, também acontece daquela mãe que não consegue amamentar e tá tudo bem. Porque assim, como a gente conversou ali um pouquinho antes, né? Os primeiros 15 dias eles são cruciais assim para o pro processo da amamentação, né? Para esse estabelecimento da amamentação. Então esse apoio, né, profissional, esse suporte que eu dou, eu faço com que, né, eu ajudo a mãe a entender como que acontece a produção de leite, como que o bebê precisa mamar, o que que a gente precisa estar ajustando. Então, são vários cuidados, né, bem importantes que vão ajudar na amamentação e na continuidade desse processo. Como também tem famílias que optam por conhecer esse processo ainda na gestação, Uhum, né, para ter essa parte teórica, digamos assim, antes do bebê nascer, para quando o bebê nascer já estar um pouco mais tranquilo, ser um pouco uhum, mais leve, ter mais segurança, né? Porque a consultoria em amamentação, ela é isso, né? Ela dá segurança para que o processo aconteça de forma mais leve. uhum. Que esse apoio profissional, ele está ali para amparar, para ajudar, né, para apoiar, para que a amamentação aconteça e se tiver alguma intercorrência, a gente, né, vai estar ali ajudando, é, avaliando para ver o que está acontecendo, qual é a causa daquela dificuldade, porque muitas coisas acontecem no processo da amamentação. Então, a gente pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo, diabetes gestacional. Uhum. Quando a gestante ela tem diabetes, ela pode sim ter um atraso na descida do leite. Ah, olha só. Então, ele pode acontecer ali por volta do 10º dia, 15º dia pós-parto. Então, esse amparo no pós-parto, esse cuidado todo específico para uma gestante que teve diabetes é bem importante, né? Então, e outras situações com o bebê que tem dificuldade de fazer uma pega, por alguma tensão que ele tem no corpo, por exemplo, ou
um bebê que ele tem uma dificuldade no movimento da linguinha. Muitas vezes também são ajustes finos que precisam ser feitos. É uma questão de posicionamento, tanto da mãe como do bebê, né? Então, esse apoio, ele é importante, né, para a amamentação, para que seja realmente uma amamentação com mais segurança, para que não tenha tantos medos, porque hoje a gente tem muito palpite, né? Muito, Sempre, né? Não só hoje, isso sempre, porque todo mundo sempre. dá o. Por exemplo, assim, ó, porque a mãe não pode comer feijão porque dá Da cólica no cólica. bebê. O que é a cólica do bebê, né? A cólica do bebê é a imaturidade desse intestino, que ele ainda não tem essas bactérias que vão ajudar na digestão do leite que ele está mamando. É o próprio leite que vai fazer o intestino produzir bactérias boas para ajudar na digestão. Só que isso leva em torno de 3, 4 meses. Então, tem bebê que pode ter cólica, tem bebê que não tem, tem bebê que vai ter cólica leve, moderada, maior, né, maior quantidade. Só que isso não tem nada a ver com a alimentação da mãe. Se ela comer feijão e tiver alguma indigestão, enfim, ficar agoniada, vai ser ela. Ela não vai passar isso pro leite, vai chegar no bebê. Então, a amamentação é um mito bem clássico, assim, né? Então, a mulher pode chegar em casa, já na maternidade mesmo, né? E comer feijão, tudo, tudo com moderação. Então, a alimentação da mãe, eu sempre gosto de falar que ela tem que ser colorida, Uhum. né? E caseira, né? Para que ela tenha, para que ela se Nutriente, alimente, né? né? Nutrientes para estar bem para ela se sentir bem e também para poder produzir o leite. Outro mito, então, é a questão da dor, né? Que as pessoas hoje ainda falam isso, né? Que tem que sentir dor para calejar o peito e depois disso é que vai conseguir amamentar. Não. Então, assim, tem dor, tem que procurar por ajuda. Porque a dor, né? Ela pode ser causada porque o mamilo está um pouco avermelhado, por exemplo, a pele ali está como se fosse ralada, assada, Uhum. né? Pode ser uma fissura, que é quando racha mesmo, pode ser uma mastite, né? Pode ser um empedramento do leite, que é o engurgitamento mamário. Então, várias situações podem causar dor. E a Uhum. gente tem que descobrir qual é a causa para poder tratar, né? Para poder ajustar. Então, assim, outro ponto também que até a gente, né, já falou, mas tamanho da mama não é documento. Então, assim, o que dá volume na mama é a quantidade de gordura que eu tenho na mama, ao redor das glândulas ali dos ductos. Então, se eu tenho uma mama pequena, não significa que eu vou produzir pouco Pouco leite. leite. Então, tamanho da mama não significa mais ou pouco ou menos leite. Na verdade, é só a quantidade de gordura que eu tenho ali dentro da mama, né? O que é responsável pela produção de leite, né, é a parte de glândula que tem ali na mama, né? Legal. E a produção de leite é como aquilo que a gente falou, vai acontecer conforme o bebê fizer estímulo. O bebê está fazendo estímulo, está mamando, está sugando, vai produzir leite, né? E a grande produção de leite, então, acontece quando o bebê ele está sugando a mama. Camila, então vamos lá, vamos para as curiosidades agora. Como é que foi a amamentação contigo? Tu já tinha essa especialização quando tu amamentou? Ou isso veio depois, sei lá, por alguma necessidade que tu passou também e que tu veio e trazer isso para a realidade para ajudar pessoas? Então, a minha história com a amamentação, ano passado? No final do ano passado eu escrevi ela. Eu botei ela no papel. Como é que foi minha trajetória na amamentação? Como que eu cheguei hoje, como eu estou hoje, né, Uhum. atuando na consultoria em amamentação. Então, na verdade, quando eu botei no papel, eu fiquei assim, nossa, que história mais linda que eu tenho. Porque ela começou lá em 2007, quando quando eu estava na época do técnico de enfermagem. E daí a gente foi fazer. Respira, vamos lá, pra gente não chorar. Porque esse negócio de mãe mexe muito com a gente. Fui fazer o estágio, né, de obstetrícia na maternidade, e daí eu assim, nossa, aí eu vi o parto. Aí eu assim, nossa, eu quero isso pra mim. Eu saí de lá Que falando que legal. ia trabalhar com saúde da mulher.
Tá, eu me formei e tudo, nunca consegui uma oportunidade de trabalhar na maternidade. Eu fui trabalhar na Tu não tinha filho ainda? não tinha, em Aham. 2007, agora não vou recordar a idade. Não tem Mas problema. não tinha filho ainda. Tá. E daí eu saí de lá, né, do estágio, dizendo assim, não, eu quero trabalhar com saúde da mulher, Uhum. em maternidade. Daí tá, aí logo eu me formei, 2007, acho que 2008, início de 2008, acho que foi. Me formei como técnica em enfermagem e fui buscar né, fui buscar para trabalhar ali na maternidade, que tinha duas na época aqui na região particular, mas não consegui vaga para trabalhar lá. Aí fui trabalhar na área hospitalar geral, né? Mas sempre com essa vontade de realmente querer atuar Uhum. na saúde da mulher. Até assim, é muito engraçado porque antes de eu me matricular na graduação em enfermagem, eu já sabia que eu ia fazer especialização nessa área. Olha só que legal. Então sempre falava assim, ai, meu TCC vai ser sobre parto. Tá. Aí nisso, aí pulando, né, os anos ali, 2011, metade de 2011 eu comecei minha graduação. E sempre com essa vontade de fazer, trabalhar com saúde da mulher, que até então eu só conhecia que era a parte de obstetrícia parto. Uhum. Aí tá, aí quando foi isso 2011, meados de 2011, 2012 eu estava na faculdade, né, na graduação, e me casei também início de 2011, comecei a graduação no meio de 2011, casei no início de 2011, iniciei a faculdade em 2000, junho, julho de 2011. Aí lá em 2012 a gente disse, vamos ter um bebê. Porque a faculdade estava assim, eu sabia que o período ali de 2013 ia ser mais tranquilo de disciplinas. Tá, então vamos ter. Aí então o Fernando, né, que é o meu filho, a gente engravidou em fevereiro, e eu sempre com essa vontade de saúde da mulher, trabalhar com saúde da mulher. Aí na época ainda a gente não estava com as disciplinas ainda especialistas, né, na graduação. E daí na gestação eu sempre falava assim, esse Fernando, eu sempre falava assim, eu quero que o meu Fernando né, venha de parto vaginal, né, natural, e que mame. E se ele quiser mamar até os 5 anos, que mame. Eu sempre falei assim. Aí tá, daí o Fernando nasceu, tudo, eu não consegui meu parto vaginal, foi uma cesariana também. Mas aí eu entrei em trabalho de parto, então logo que o Fernando já nasceu, logo que o Fernando nasceu, eu já tive leite, tudo assim, então Uhum. foi um processo ali, início tranquilo, né, em relação a isso. E, e daí, aí tá, aí o Fernando nasceu, aí eu me agarrei na amamentação, né, eu me agarrei nesse processo da amamentação, assim, e sempre falei assim, se o Fernando quiser mamar bastante, ele pode mamar. Aí nisso foi vindo as disciplinas especialistas na graduação, né? E daí, devido a esse meu envolvimento bastante com a amamentação e tudo com o Fernando, eu decidi fazer meu TCC sobre a amamentação. Então, meu TCC foi as causas do desmame precoce. E dali para frente, aí me formei, né, na graduação, fiz o meu TCC de as causas do desmame precoce. O meu primeiro emprego foi na atenção primária aqui em Biguaçu. E aí eu fazia acompanhamento de bebê, de gestante, de pós-parto, né? E as minhas colegas também assim, Camila, ela tá com dificuldade na amamentação. Passavam para mim. Uhum. Então, a partir do momento que eu me formei para frente, as oportunidades foram vindo sempre nessa área de amamentação. Então, antes de ser autônoma, né, eu trabalhei também na Unimed, Grande Florianópolis, e já trabalhava com consultoria de amamentação, trabalhava com palestra para pais, Ai, que para legal. gestantes e tudo. Aí, em 2021, então, eu decidi me tornar autônoma, trabalhar exclusivamente com consultoria. E, então, hoje eu estou aqui, né, trabalhando com a consultoria, hoje eu sou especialista em amamentação, e ao longo dos anos, além da minha pós-graduação, eu fiz também, eu venho sempre buscando novos conhecimentos na área da amamentação, do cuidado com o bebê, da saúde da mulher, tudo se engloba. Sim. Então, eu sempre estou ali me aperfeiçoando, fazendo novos cursos, né? E daí, colocando essa minha história no papel, eu vi que, na verdade, foi um misto, né? Porque foi o gostar da saúde da mulher, e que daí eu falava tanto em obstetrícia parto, mas por fim, na verdade, eu fui para um outro lado, que é a amamentação, por conta da minha história.
Uhum. Então as duas coisas se uniram, sabe? Aham. E assim, e de repente tu também percebeu isso, porque uma coisa é a gente conversar, falar, e outra coisa, na realidade mesmo, tu atuar e tu Sim, passar por aquilo ali, mesmo que tu tenha experiência, que tu tenha a parte teórica, a prática é diferente, né? com certeza. Então, assim, uma coisa. E na época, assim, e até tu perguntou, né? Na época que eu me tornei mãe, né? Que o Fernando nasceu, eu não tinha experiência, assim, tinha de estudante, né? De teoria. É, mas não o conhecimento de hoje. Uhum. Mas de qualquer forma, né? Uma coisa é tu ser profissional e outra coisa é tu ser mãe. As coisas se separam, A né? gente também precisa de acolhimento, É, a todo, gente também precisa de tudo, né, Camila? exatamente. Então, o profissional, né? Vamos supor, né? A profissional que hoje trabalha com amamentação e tem um filho, ela vai ser a mãe naquele momento, ela não vai ser a profissional. Então, ela também precisa de apoio. Com certeza. Mas eu te fiz essa pergunta justamente por isso, por provocação, porque assim, ó, é as cobranças. Então, se tu, que é técnica, que é profissional, também passa por Sim, isso, todas as mulheres podem passar, sim, com entende? certeza. Realmente a minha pergunta foi bem provocativa para isso mesmo, sabe? Porque às vezes as pessoas se cobram muito. As mulheres se cobram muito, Sim, nós mulheres nos cobramos muito. A gente tem que ser perfeita como mãe, como sim. no puerpério tem que ser perfeito. Não, e não é. E tá tudo bem, né? E é muito importante a gente falar isso também, porque o que acontece? Eu vejo que tem muita gente que fantasia a maternidade. Sim. E eu não fantasio isso. Eu falo pra todo mundo, é o amor incrível que a gente tem. Eu digo que é o único amor de verdade que a gente conhece, é amor de mãe, quando o teu filho nasce. E outra coisa, pra mim, nasce quando nasceu mesmo, porque quando nasce, tu olha pra aquela criança, tu pensa, meu Deus, tu nem sabe mensurar, é uma dor é um amor que dói. Eu digo assim, que a gente olha e chora de, né, olhando pra criança, aquela coisa, e só que não dá pra fantasiar e dizer que é fácil. E assim, o amor de mãe, né? Bem, realidade, ele nasce, né? Ele é Nasce. construído. Uhum, Porque, na verdade, são duas pessoas ali que têm, sempre, sempre tiveram uma conexão, uhum, né? Pela gestação, tudo, mas não se conhecem. é verdade. Então, é uma construção, um dia após dia, né? De se conhecer, de se amar, de se apaixonarem, né? É. Então, é muito desafiador, né? Se tornar mãe, Uhum, ter aquele ser para cuidar, mas também eu sou uma mulher que também tem uma profissão, né? uhum. Então, assim, o mundo sai do 8 para o 80, e quando essas mudanças acontecem, se não tem apoio, é muito difícil, É verdade. torna muito pesado, se sobrecarrega, Quer né? queira, quer não, por um período a gente deixa de ser a gente. A gente vive muito a maternidade, muito, muito. Até porque a gente tem que conhecer, né? Tipo, eu tenho dois filhos e é diferente. Embora, graças a Deus, Camila, nenhum dos dois me privou o sono. Eles mamavam de madrugada, mas aquela criança mamavam, arrotavam, às vezes se tinha ali a caquinha na fralda tinha que trocar, mas se não, também não. Mas os dois seriam bem bonzinhos, assim, sabe? Mas eu vejo assim que tem muita. Eu digo que eu acho que o pior da maternidade é a privação de sono. Sim, com A criança certeza. que fica acordada a noite inteira e aquela cólica e tal, eu acho que isso é bem difícil. Assim, graças a Deus eu fui bem abençoada. Claro, não vou dizer que todas as noites dormiram, não, mas não foi aquela frequência, sabe? No começo ali mais difícil um pouquinho, mas depois bem tranquilos. O sono realmente ele pesa bastante, impacta bastante na vida, né? De qualquer um, né? Que não dorme direito. Na mãe, então, né? Ali no pós-parto, que já tem toda uma mudança de hormonal, né? Toda uma mudança de vida mesmo, né? Uhum. Porque ela está em licença maternidade, mas ela não, né? Eu até vi uma postagem essa semana que é muito interessante, porque as pessoas acham que a mulher está em licença maternidade, que está lá no sofazinho recebendo visita, tomando cafezinho, né? Mas não é Ai, bem, ai. mas não é assim que acontece na Não, realidade, né? A não gente é. está ali acordada, dando de mamar, aí a gente, e quando e assim, todo mundo fala assim, quando o bebê tá dormindo, aproveita para dormir. Só que muitas vezes não dá, porque se a mulher tem um segundo filho, ela vai ter que dar atenção para aquele filho. Se ela tá sozinha em casa, ela tem que fazer alguma coisa para comer, tem que lavar uma roupa que sujou.
É. Então, por isso que é importante essa rede de apoio, por isso que ali, né, principalmente o parceiro, né, o companheiro e a mãe tem que estar, né, são duas pessoas bem importantes para essa mulher, para a amamentação acontecer de forma mais tranquila, mais Mãe, leve. sogra, irmã, né? É, Tem que tem alguém que possa dar é, esse apoio, né? sim. E, e assim, para que essa amamentação seja mais leve, então, assim, não o puerpério, né, aquela figura, né, bonita de novela, isso não existe, É. né? É. Não, que a mulher sai toda, já tá com a criança de uma semana toda maquiada plena, uma plenitude. É, não existe, assim, e E cada aí, mas é por experiência, isso que as pessoas às vezes se cobram tanto, sabia? sim. Aí acho que é por isso que é tão difícil às vezes. E assim, uma coisa que eu também falo assim para as minhas pacientes, esqueça um pouco a rede social, porque ali é uma realidade que não existe. Quer dizer, ali, não ali é virtual, né? É, Aquilo ali não existe, né? Por trás das câmeras é outra coisa que é. não é mostrado. Uhum. Então, assim, não se comparar àquela mulher que está ali na frente das câmeras, porque aquilo ali não existe. E a amamentação é assim, é uma experiência que cada uma vai viver de uma forma, na sua realidade, é buscar conhecimento, porque a amamentação, eu também gosto de comparar assim, ó, quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer um concurso, uma prova qualquer, a gente se prepara, a gente estuda, né, vai atrás de conhecimento, vai atrás de ajuda. E quando a gente vai viajar, a mesma coisa, a gente vai pesquisar hotel, vai pesquisar isso, vai pesquisar, né, essas coisas todas. E a amamentação, ela não é diferente. Então, assim, para amamentar, a gente precisa ter conhecimento, precisa entender o processo, né? Então, a amamentação na gestação, ela é muito legal para conhecimento. A amamentação no pós-parto, maravilhosa para a gente ter esse suporte inicial nos primeiros dias e também conhecer o corpo, conhecer os cuidados com o bebê, o manejo ali da amamentação. Então, esse cuidado com a amamentação, esse conhecimento, ele é muito importante. Uhum. Seja lá na gestação ou ali no pós-parto, mas é muito importante esse apoio profissional. Ô, Camila, deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. bem curiosidade mesmo. É, a mãe, ou a criança, quando ela tem algum tipo de intolerância, ela mama normal? Porque a lactose tem pessoas que são. Hoje tem muito, né? Tipo, alergia, Sim. intolerância. A criança pode mamar normal ou realmente daí vem sinais, ou a mãe consegue identificar isso? Ah, a criança tem muita cólica. Como é que identifica isso se realmente interfere ou não? Pode mamar normal. A intolerância, assim, ó, então, assim, a alimentação da mãe, ela, se ela tem algum tipo de intolerância, tipo a intolerância à lactose, Uhum. né? Ela, ela tem que ter os cuidados com a saúde dela para Dela. ela não passar, né, mal se ela consumir alguma coisa que tenha leite e derivados, Uhum. né? Mas em relação à saúde dela. Então, o bebê pode mamar normalmente, porque, né, o leite materno ele é rico, né, em vitaminas, minerais, macronutrientes e a lactose ela é presente no leite materno, né? É o maior carboidrato ali do leite materno. Mas aí tem a lactose do leite materno, né? Que a mãe produziu para o bebê. E a alimentação da mãe com lactose, se ela tem alguma intolerância, ela precisa se cuidar por conta dela. Dela. Mas a mãe não tem problema nenhum. E a criança tem já a intolerância. Aí o bebê vai mamar normalmente, não vai ter problema em relação a isso, tá? Mas a gente tem uma outra situação. Então, assim, ó, intolerância à lactose, se a mãe tem, ela não vai passar para o bebê, Uhum. né? Então, ali são coisas diferentes. Tá, entendi. Mas vamos supor que o bebê comece a apresentar alguns sinais, assim, por exemplo, assadura, Uhum. né? Alguma mancha pela pele, dificuldade de De fazer evacuar, cocôzinho, chorar. né? Uhum. Chora, né? Então são sinais ali que a gente fica observando e pode ser, né? Então a gente aí tem que ser investigado, então junto com o pediatra, né? Que tem que estar junto, uma alergia à proteína do leite. Então, quando a criança apresenta sinais que podem ser sugestivos de alergia à proteína do leite,
Aí com uma equipe multiprofissional, né? Então, cada um dentro da sua área, Sim. ajudando a mãe e o bebê. A mãe, ela tem que parar de consumir leite e derivados, porque daí não é a lactose presente no alimento, e sim a proteína presente no leite e derivados. Porque daí essa proteína, ela vai pro leite. Né? Então, o bebê, sim, a mãe precisa fazer uma dieta restrita de leite e derivados por conta da proteína, para que o bebê não receba essa proteína pelo leite. Ah, que legal. Então ela pode continuar amamentando, mas ela vai ter que fazer uma dieta Isso. alimentar para não Isso. passar isso pro bebê. Isso. Ah, que legal. Então, isso é em relação à alergia à proteína do leite, o Uhum, APLV, que a gente chama, né? uhum. Não é intolerância à lactose. Então, É, porque eu sei que eu até te fiz essa pergunta porque sim, antigamente a mãe tinha que parar e dava uma fórmula para criança especializada já nessa. Mas que sim, legal, então hoje já tem essa sim, situação de a mãe fazer essa dieta restritiva da proteína do leite para não passar para o bebê e o bebê sim, poder amamentar, então. sim. Que legal. Então, então, quando acontece isso, a mãe pode continuar amamentando, né? Então, é interessante numa situação dessa, a mãe também ser acompanhada por uma nutricionista para poder ter o suporte ali Uhum. profissional para saber como que vai ficar a alimentação dela, mas ela pode amamentar normalmente, né? Fazendo essa dieta restritiva de leite. Ah, que legal. Foi uma dúvida que me veio assim, porque hoje a Sim, gente fala, e tem muito caso disso hoje, né? sim. Antigamente, não sei, eu não via muito assim, tinha as pessoas que eram alérgicas e tal, mas hoje é mais presente isso. Porque na verdade não é que não existia, né? É que hoje os meios de investigação São mais rápidos. É. são melhores, né? Porque, por exemplo, essa situação do APLV são sinais clínicos que a gente vai acompanhando, Uhum. né? E daí, numa equipe multiprofissional, né? Então, o pediatra, consultor de amamentação, a nutricionista vão estar ali trabalhando juntos para que esse bebê e essa mãe, né? Eles possam continuar a amamentação, mas com cuidados específicos. Uhum. Então, hoje se tem um conhecimento maior, uma investigação melhor, né, do que antigamente. Por isso que hoje tem mais casos. Não, é porque, na verdade, antes não se tinha não se investigava tanto. Não Uhum. sabia, né, o que era isso, por exemplo. Ai, que legal. Ou seja, pode amamentar. Vou dizer por experiência própria, não é simples como as pessoas imaginam, né? Tipo, porque a gente, quando fica grávida, não pensa em muita coisa, eu acho, assim, né? Eu digo mesmo por mim, tipo, tu não pensa como vai ser a amamentação, como vai ser parto, tu Sim, deixa as coisas irem acontecendo. É sim, claro que a gente também realmente não precisa, né? Ficar colocando isso na cabeça e ficar imaginando tudo que pode acontecer, porque cada um é cada um. Tem gente que tem um parto super tranquilo, tem gente que já tem um parto mais conturbado. E tá tudo bem, cada um tem o seu parto, a sua amamentação, o seu puerpério de cada maneira, né? Mas eu digo assim que os primeiros 15 dias é difícil. É difícil porque a criança tá te conhecendo e tu conhecendo a criança, muda completamente uma rotina, isso independente de ser o primeiro, do segundo, do terceiro filho, eu acredito, o terceiro eu não tive mais, e nem vou ter, mas eu acredito que seja igual, cada serzinho é um serzinho, e tem criança que tem mais cólica, outra tem menos, tem criança que sim. chora mais, tem criança que chora menos, né, é um misto de emoção, os nossos hormônios que, dá Sim, uma oscilada absurda, então tudo isso junto dá aquele sim. desconforto e a gente fica preocupado, né? E fica aquela coisa que às vezes não tá bem. Mas diga assim, passados 10 primeiros dias, 15 primeiros dias, eu digo que não existe sensação melhor do que tu amamentar e o teu filho olhar pra ti, tu olhar pra... É a única... eu acho que só a gente tem essa conexão com eles, assim, ninguém mais tem. É uma E conexão. não é? É surreal, né? O amor que a gente tem às vezes aquela olhadinha, veja aquele sorrisinho de cantinho de boca, assim, mamando. Ninguém sabe, só a gente que vivencia isso, né? Então, mas para as mulheres que não conseguirem em algum momento amamentar, também tá tudo bem. Faz com a mamadeira, faz aquele sorrisinho de cantinho com a mamadeira também, que vai dar tudo certo, né, Camila? A gente não E, pode se cobrar tanto. e buscar por ajuda. Então, se ela É. está com alguma dificuldade, busca ajuda, né? No caso, né, de uma consultora de amamentação. Porque
Pode acontecer, por exemplo, num primeiro momento, não conseguir botar o bebê no peito, mas pode a gente extrair leite, né? Oferecer para o bebê de outra forma, que tem várias formas de oferecer leite É para o bebê. verdade. Tem colherzinha, tem copinho. Quando o bebê já está maiorzinho, no retorno ao trabalho, por exemplo, pode ser dado no copo também, para já depois usar lá no sexto mês, quando for a introdução alimentar. Então, são vários cuidados, né, que a gente pode estar, né, que no caso a consultora eu posso estar ajudando vocês no processo da amamentação. Então, o retorno ao trabalho também é um outro ponto É, bem desafiador, né, porque passa super voando, geralmente, né, a licença é de 120 dias, que dá 4 meses. O primeiro mês passa assim, até os pais falam, nossa, parece que passou um ano, mas também passa correndo, é muita coisa é acontecendo, verdade. né? E 4 meses, então, é, é tanta coisa acontecendo, é um misto de emoção tão grande que não dá para aproveitar e logo já tem que voltar ao trabalho, é difícil. Tu nem terminou de resolver uma situação, aí tu já É, tem que pensar em outra. Com quem que eu vou deixar? Como que vai ser? Vai ter escola, não vai ter? Como é que vai ser essa exatamente. logística toda com o bebê? É muito louco. E assim, como continuar a amamentação? Então, também é um outro ponto, né, bem importante, esse cuidado do retorno ao trabalho. Dá para continuar amamentando? Dá, mas a gente faz alguns cuidados, né, em ver também com quem que o bebê vai ficar. Uhum. Então, também é um processo que dá para continuar amamentando, com ajuda, com apoio, né? Então, é uma outra fase também que dá para continuar amamentando, desde que a gente tenha apoio, cuidado. Com certeza. E assim, né, mesmo que tu não consiga, às vezes, né, Camila, também é uma, nem é uma vontade da mulher. Tem mulher que não tem vontade de amamentar e tá Sim, tudo bem também. A gente não tem sim, que, não tem que ser uma regra. E dá para tirar também com bomba, com bombinha. sim, Hoje em dia, né, tem várias sim. formas e dá o alimento para o bebê também de várias formas, como tu colocou aqui. Então não existe uma fórmula certa. É como e vai estar tudo bem. Ah, não, eu não tenho vontade, eu não gosto de amamentar. Gente, tá tudo bem. Tá tudo certo. Ninguém é obrigado a nada, né? E a gente Sim. vai muito na cobrança das pessoas. As pessoas cobram muito a gente. É não, que tem que fazer, porque não tem. E se tu não quiser, também tá tudo certo, Sim, né? A gente tem que entender como é que a gente tá e como que vai ser melhor pra gente. sim, É igual aquela coisa de, quando eu voltar a trabalhar, não, porque eu vou ficar em casa até 1 ano do meu filho. Não, porque eu vou ficar meio período e outro meio período ele vai para a escola. Não, porque ele tem que ficar o dia inteiro na escola. Gente, tá tudo bem. Desde que tu tenha qualidade no tempo que tu vai estar com ele, tá tudo bem. Eu, por exemplo, os meus 2 filhos foram cedo para a escola. Porque eu tive a licença maternal, 5, 6 meses, porque daí tu acaba pegando sim, férias, acaba negociando um pouco ali com a empresa, e tu faz isso. Mas assim, e não quer dizer que eu não fui uma boa mãe, porque eles ficaram o dia inteiro na escola e eu pegava a noite e ia para sim. casa e tá tudo A bem. maternidade tem que ser mais leve, né? Exatamente. A gente se cobra muito. A gente acha que tem que ser perfeita em tudo. A gente acha que tem que fazer tudo como manda o figurino. Não é, cada um é cada um. E o que importa é a gente ter esse momento de qualidade. Se vai ser na mamadeirinha, se vai ser. Eu vejo que hoje dá muito pelo dedo É, com a é uma luva, sonde. umas coisas assim, uma sondinha. Então, São situações especiais, né? Então, dependendo da situação, a gente pode usar uma sondinha também, uhum, né? Mas a maternidade, a amamentação, ela tem que ser mais leve, é, né? Então, uma coisa que eu observo, assim, no dia a dia, é que muitas mulheres querem amamentar, têm esse desejo, só que devido à falta de apoio mesmo, uhum, dificulta tanto que por fim não quer mais, sabe? uhum. Então, a amamentação é muito isso, é apoio, né? Então, é apoio de quem tá ali com ela todos os dias, que é o parceiro, é a mãe, a sogra, enfim, a rede de apoio familiar ali. Estão os profissionais da O saúde conhecimento técnico, né, né? que estão Que é ali, importante. porque é a maternidade. É a maternidade, é o pediatra que está acompanhando, é a atenção primária, se a mãe vai na atenção primária, Uhum. né? Então, a amamentação, ela tem que ter apoio, né? Familiar, profissional, mas tem que dar esse suporte para a mulher. Porque eu vejo isso, assim, que muitas mulheres querem, mas realmente essa dificuldade no apoio faz com que algumas
enfim, né, sobrecarrega e não consegue, né, porque é desafiador, né, é um processo bem desafiador e que cada uma vai viver de uma forma. É verdade. Que não se cobrem, né, Camila? Deixa acontecer, porque Sim, ninguém é igual e tá tudo bem, né? Não tá sim, errado não conseguir ou não tá, a gente não tem que se sim. cobrar tanto por essas coisas, né? É, ficou alguma coisa que a gente não falou que tu gostaria de falar, Camila, sobre essa pauta, sobre esse tema tão importante, né? Que é a amamentação, que é o puerpério das mulheres e realmente a não cobrança tão excessiva em cima da gente mesmo, né? Alguma coisa que a gente não tenha falado, que tu queira falar? A amamentação, ela é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes, eu gosto de reforçar muito isso, assim, que a amamentação, ela é única, né, para cada mulher, seu bebê vai construir a sua história aos poucos, dia após dia, né, e que é importante a gente não se comparar, por exemplo, à mãe, né, então, um exemplo que é bem um exemplo assim, ó. Não é porque a mãe teve dor que a filha vai ter dor também quando vai dar de mamar, Aham. né? Então, eu sempre até falo, né? A dor não é hereditária. Se tem dor, tem uma causa, né? Então, assim, ó, não se comparar a ninguém e construir essa amamentação, esse maternar dia após dia e comemorar cada vitória. É verdade. Pode ter, pode ter dia que talvez não tenha nada e tá tudo bem. Mas se tiver assim, ó, o bebê hoje ele conseguiu mamar, fez uma mamada boa, que ficou satisfeito, comemora, né? Fica mais leve, né? Porque Torna mais leve. porque assim, a gente tem que comemorar as vitórias que acontecem todos os dias. É E verdade. não esperar aquele ganho de peso lá no final do mês. Não, a gente tem que comemorar a vitória Uhum. dia após dia, para que isso fique mais leve, mais tranquilo, né? E a amamentação é isso. Cada um vai viver a sua história. Para uns pode ser mais tranquilo, para outros pode ser mais difícil, né? Mas o importante é que cada um viva a sua história, não se compare a ninguém. E assim, a rede de apoio, ela é bem importante. E quando chegar lá na casa da puérpera, né? Então olhe para essa puérpera, olhe para essa mãe. Porque o que a gente vê, né, é visto muito assim, a gestante. Todo mundo quer botar a mão na barriga. Aham. Esquecem, né, que existe uma Uhum. mulher no pós-parto, a mesma coisa. Aí um bebê nasce, vão lá olhar o bebê e esquecem aquela mulher que está ali precisando de ajuda, de amparo, de colo, É de verdade. cuidado, né? Então olhem, né, para essa mulher porque ela precisa de apoio na gestação, ela precisa de apoio no pós-parto, porque se a mulher está bem, se ela está bem cuidada, se ela tem sempre a comida dela pronta, se ela consegue ter um tempo para tomar um banho, para descansar, para dormir, ela vai estar bem para cuidar do bebê dela. Aham. Aí perguntar, ai, como é que ele é? Ai, é bonzinho? Ai, chora muito? Não pergunta assim, Sim, queres que eu faça um cafezinho pra ti? Tu exato. queres que eu faça uma massagem no teu pé? Tu queres tomar um banho que eu fico com o bebê pra ti? Isso é tão importante, né, Caio? E outro ponto, né? A mulher nasce, né? Quando nasce um filho, eu sempre falo assim também, nasce um filho, nasce a mãe, nasce o pai, É, né? Que ninguém. Nasce todo mundo, nasce aquela família de uma forma geral é ali, né? verdade. Porque Renasce, né? Porque é, transforma. exatamente. E assim, é sempre bem importante perguntar se essa família quer receber visita, Uhum, também isso é. né? Porque é um período também de baixa imunidade do bebê, que ainda, né, tá ali no processo de amamentação, que vai ainda receber a imunidade da mãe. A mulher também tá com a imunidade baixa. Então tem que ver se essa família deseja receber visita. E se não quiserem, tudo bem, É. né? As pessoas têm o direito de dizer que não querem visita. Mas se que a família quer receber visita, né, também tá tudo certo. Mas assim, ó, não vai lá para tomar o café, leva o café. É, Né? Leva um bolo, leva um pão, porque a mulher que amamenta sente fome. eu sente. Então leva comida. Deixa sempre uma garrafa, né? Assim, a rede de apoio tá ali para isso também, sempre aguinha do lado, porque a mulher também que amamenta sente bastante Muito sede. sede. Então, assim, proporciona o bem-estar dessa mulher para que ela fique bem, para que ela possa cuidar, para que ela possa amamentar esse bebê. É verdade. E as visitas, isso, né? Pergunte se quer alguma coisa, leva alguma coisa para comer, não vai lá esperando "Ó, a mesa posta." É, né? Cuidar, né, Camila? Assim, algumas coisas assim que eu
é uma coisa que a gente não faz isso, a gente não acaba não fazendo isso no dia a dia, por exemplo, eu não fiz, né? Eu nunca tive problema nenhum em receber visita, para mim sempre foi super tranquilo. Mas também nunca, não lembro disso ter acontecido comigo. Mas quando tu vê isso em rede social, às vezes a gente vê isso em rede social, as pessoas colocarem, se alguém colocou, porque em algum momento aconteceu, né? As pessoas irem te visitar, aí um batom com maquiagem, querer. É um bebê, beijar no rosto do bebê não é legal, porque depois de um tempo aí, até quando meu filho mais novo estava no jardim. Uma das professoras teve um caso que eu nem sabia, ele pegou um vírus do beijo e ela perdeu o Exatamente. bebê Sim, sim. com um aninho, assim. Então, tem tanta coisa que é tão perigoso, a gente não se dá conta, né? Tipo, Sim. beijar a mãozinha do bebê, beijar o rosto do bebê, beijar a boca do bebê, isso não deve fazer, né? Então, É, assim, são cuidados que às vezes, não é porque a mãe é chata, é porque realmente, gente, é perigoso, é. né? Assim, infelizmente, a gente teve ali a época do Covid, né? E a gente andou de máscara, passava álcool nas mãos, só que eu vejo assim, na prática, ali no dia a dia, que as pessoas não absorveram muito esses cuidados. Verdade. Então, assim, no dia a dia, se a família que teve um bebê aceita a visita, né? Quer visita e tudo, vai de máscara. Porque onde que tu passou? É. Com quem tu teve contato? Uhum. Né? Tu teve contato com alguém que estava doente? Então, se ela vai visitar uma família que quer receber visita nos primeiros meses, vai de máscara. Chega lá, lava as mãos, se não der para lavar as mãos, mas passa álcool. Beijar bebê é bem isso, assim, né? No máximo Cabeça. ali na cabecinha, porque assim, a mãozinha vai pra boca. É. Se dá um beijo na bochecha, né, ali a bactéria, enfim, o vírus, né, migra para a boquinha do bebê. Então, essas doenças, assim, que pra gente são leves, para um bebê pode levar a uma internação hospitalar. É verdade. Então, é bem importante, assim, esse cuidado com o bebê e com a mãe, né, em relação a doenças, né? Então, se vai visitar, vai de máscara, tira o sapato, porque o sapato a gente carrega bastante sujeira também. Eu Lava di as mãos, Cuidados álcool. básicos, né. Saiu do serviço, vai visitar alguém, passa em casa, toma um banho, né, troca de roupa, porque a gente na roupa da gente, nas mãos, a gente o dia inteiro trabalhando, tu leva. Então chega em casa, toma um banho e vai, né. Sem Sim, maquiagem, sem perfume forte, que a gente tipo, quando a gente vê isso, alguma gestante colocar isso em redes, às vezes as pessoas acham que é meio grosseiro, mas são cuidados que às vezes precisa mesmo. Pensa tu chegar com um perfume forte perto de um bebê. É ruim, tem criança que chega a ter alergia, né? Então, são os cuidados, assim, básicos que a gente, até para não precisar ninguém falar, né, Camila? Porque às vezes a pessoa fica constrangida, tu não vai falar, ai, não quero que tu vá me sim, visitar, ai, toma banho antes de me visitar. Tu não vai pedir básico. isso, Sim, né? Mas que as pessoas tenham essa consciência. sim. E até assim, ó, por exemplo, se tem alguém na família que fuma, é a mesma coisa, Ainda é isso. né? Ainda a roupa que tá ali, né, com a fumaça do cigarro também não pode chegar perto do bebê com aquela roupa suja, né, a cigarro, enfim, mão suja, até o rosto, assim, fica com o resto de fumaça, enfim, porque isso tudo intoxica o bebê, faz mal pro bebê também, Uhum. né? Ele tá fumando ali de forma indireta. Então, esses cuidados, assim, de higiene que são básicos, que deveriam ser básicos, assim, a gente tem que ter é, bastante atenção no pós-parto, quando o bebê Uhum. nasce, com a mulher, com o bebê, assim, porque são bem importantes. E realmente pode levar uma complicação bem séria no bebê se a gente transmitir alguma coisa, né? Eu não Alguma sabia, doença. isso para mim foi, eu me espantei quando eu soube. Sim, Mas é isso, Camila, muito muito obrigada. obrigada. Adorei o papo, né? Adoro papo mãe, assim. E eu tenho 2 momentos de maternidade totalmente diferentes, Sim, idades totalmente diferentes, então, e eu digo que foram em fases diferentes que a gente aproveita de forma diferente também. É uma sim, gestação com 24, uma gestação com 37 é totalmente diferente. sim, é outra pessoa, né? Aham. E é.
Das duas formas, o amor é o mesmo, é incondicional. É uma coisa que tu vivencia aquilo ali, é muito intenso. Eu digo que a gente não sabe explicar a dor do parto e não sabe explicar como é ser mãe, né? A gente fala que é um amor muito, muito intenso mesmo, que faz a gente chorar de felicidade e de olhar para o bebê e pensar, meu Deus, se eu não der de mamar, se eu não cuidar, como é que vai ser, Sim, né? E a gente não sabe transbordar isso, eu não sei como é que é, não sei nem explicar isso. Isso é muito sim. só vivenciando pra saber como é que é, né? Mas também a mulher que não quiser vivenciar a maternidade também não tem Tudo problema certo. e tá tudo bem, né? Cada um Acho tem que a menos sua. cobrança. É, Menos cobrança, né? Cada um sabe de si, sabe da sua realidade, das suas vontades, né? é E tá tudo certo. verdade. E aí eu vou te entregar então um mimo da Cibig CDL, o Obrigada. bloquinho de anotação Ah, para vários mitos e verdades aí para os próximos podcasts, quem sabe? ai, sempre que vocês quiserem, pode me chamar. Ah, então tá. Agradecer quem nos acompanha até aqui, né? Que vai lá dar uma olhadinha no site da Civic CDL, que a gente está remodelando ele logo, vai estar prontinho aí com várias novidades, né, Beli? Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, dá para ver os nossos episódios dos Café com Personalidade. Sempre tem uma personalidade aqui que vai trazer um insight, e às vezes nem é mãe, mas traz vários insights, e muito importante. Nem que você não queira ser mãe, mas você pode ser a rede de apoio de uma pessoa que escolheu ser mãe. Então, isso é bem legal. Então, tudo que a gente escuta e tudo que a gente aprende, que sirva para que a gente possa estar ajudando alguém, ou que a gente vá fazer uma visita a uma amiga e pergunta se ela precisa de um apoio para alguma Sim, coisa, né, Camila? Isso é muito importante. É o pouquinho que a gente não tem noção do quão faz diferença no dia de uma mãe que está nesse momento do puerpério, não sim. é? Então, Camila, para finalizar o nosso podcast, a gente olha na câmera central do podcast que a gente fala o slogan da Cibig CDL. A Cibig CDL é a força que te representa. Vamos fazer junto? Vamos. Então vamos lá. A A Cibig Cibig CDL, CDL, a a força força que que te te representa. representa.